Existe um momento em que a empresa para de precisar apenas de esforço e passa a precisar de leitura. Porque quando os problemas começam a se repetir, o problema raramente está no sintoma, ele está na estrutura. Muitas empresas convivem durante anos com os mesmos problemas: atrasos, retrabalho, desorganização, conflitos internos, margens cada vez menores, pressão constante. E mesmo diante de tudo isso, ainda tentam resolver a situação aumentando o esforço operacional. Mais horas, mais pressão, mais interferência, mais centralização. Só que existe um problema perigoso nesse comportamento, porque esforço não substitui diagnóstico. Imagine uma empresa que apresenta atrasos recorrentes. A princípio, o empresário pode concluir que o problema está na produção. Então ele cobra mais velocidade, mais comprometimento, mais entrega. Porém, algumas semanas depois, o problema continua existindo. E isso acontece porque muitas vezes o atraso não nasceu na produção. Ele começou muito antes, no comercial, no projeto, no planejamento, na compra, na ausência de processo, na falta de alinhamento. E esse é um dos pontos mais críticos dentro do crescimento empresarial: a dificuldade de identificar onde realmente nasce o problema. Empresas raramente sofrem apenas pelo problema visível. Elas sofrem pelas consequências acumuladas de estruturas desalinhadas. E quanto maior a empresa se torna, mais difícil isso fica, porque os sintomas começam a se espalhar. A empresa perde previsibilidade, a liderança perde tempo e foco, a operação perde estabilidade e, aos poucos, o ambiente inteiro começa a funcionar em estado de reação. Talvez seja exatamente por isso que muitas empresas vivem apagando incêndios, porque raramente conseguem parar para interpretar o sistema como um todo. E sem leitura estrutural, cada problema passa a ser tratado como um evento isolado, quando, na verdade, eles fazem parte da mesma origem. É aqui que o diagnóstico empresarial se torna necessário. Não como burocracia, não como excesso de controle, mas como capacidade de leitura, capacidade de enxergar relações, conexões, padrões. Porque uma empresa pode apresentar problemas financeiros, mesmo vendendo bem. Pode apresentar desorganização operacional, mesmo possuindo bons profissionais. Pode crescer e, ao mesmo tempo, piorar internamente. E sem diagnóstico, a tendência é combater consequências sem tocar na origem. O método SDP nasce exatamente dessa necessidade. Não apenas resolver problemas, mas compreender a lógica estrutural que sustenta os problemas. Porque quando a origem é identificada, o crescimento deixa de depender exclusivamente de esforço e começa a depender de direção.
Talvez o maior erro de muitas empresas não seja a falta de capacidade, mas a ausência de leitura, a dificuldade de interpretar o que realmente está travando sua evolução. Porque empresas raramente param de crescer de uma única vez. Elas começam perdendo clareza, depois previsibilidade, depois estabilidade. E quando percebem, já estão operando apenas para sobreviver, sem perceber que o problema nunca esteve somente na operação, mas na ausência de estrutura para sustentar o crescimento. Vamos sair do platô?